É muito claro essas prefigurações do Antigo Testamento. Por um alimento entrou o pecado, por uma desobediência e um alimento entrou o pecado, pela obediência de Cristo, que se entrega no seu sacrifício, e por um alimento que só Deus podia dar, que é a própria carne, em sacrifício, nos vem a salvação. Por isso que a missa ela é o sacrifício de Jesus, mas o ápice do sacrifício está na comunhão. Quando comemos a carne de Jesus, bebemos o seu sangue, nós experimentamos todo o fruto da redenção de Jesus. Só que ai daquele que comunga da carne do Filho de Deus em pecado. Ele é réu do sacrifício de Cristo. Uma pessoa que se alimenta da carne de Jesus na missa, ele é pior em pecado, ele é pior do que o próprio soldado que estava flagelando Cristo na cruz, ou que o pregou, ou que o zombava, desce daí se você é Deus. É pior, porque esses soldados só assistiram à missa. Só assistiram. Quem comunga, além de ver a missa, ele participa e come da carne do Filho de Deus. E ai daqueles que comem pecado, vai dizer São Paulo, vai continuar aqui no versículo 27. Por isso, quem comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente se tornará culpado para com o corpo e o sangue do Senhor. Culpado para com o corpo e o sangue do Senhor. Porque é o sacrifício de Jesus. Lutero não acreditava no sacrifício de Jesus. Dizia que era uma memória, e ele era padre. Era só uma lembrança, e isso os protestantes hoje fazem uma memória. Eles pegam um pão de forma, suco de uva e distribuem para todos. Vamos memorizar, lembrar o que Jesus fez. E nós católicos não. Apesar de muitos fiéis católicos participarem da missa como se fosse só uma lembrança, achando que estão comendo de uma carne, de um pãozinho que é um pão bento, e não reconhecem a carne de Jesus, nós cremos, e é doutrina católica, é doutrina apostólica, é a doutrina da igreja, é a fé que você, batizado, crismado, professa, a fé no Santíssimo Sacramento. Nós cremos, e a igreja crê, e faz 2000 anos que a igreja prega essa verdade, que a missa é o sacrifício de Cristo, que a Eucaristia é sacrifício, que nós não comemos um alimento terreno, nós comemos um alimento celeste. Jesus não se faz pão. Se algum pregador em qualquer lugar da face da terra católico disser que Jesus se faz pão, você fala para ele assim: anátema seja, mentiroso. Jesus nunca se fez pão. Jesus ele é alimento, porque não existe pão. Concílio de Trento, transubstanciação. Não existe mais pão. A partir deste momento é a carne de Jesus. Não existe mais vinho, é o sangue de Jesus. Uma música erradíssima: Jesus se dá no vinho, se dá no pão. Mentira, não existe mais pão. E várias outras músicas que vai dizer Jesus é pão. Mentira. Jesus não é pão. Ele é pão do céu, pão da vida. Mas não pão alimento, ele é alimento. Porque pão não existe mais. Ah, eu olho Jesus naquele pão. Não, você não olha mais pão, porque não tem mais pão. Vai dizer São Tomás de Aquino, com os nossos olhares, com os nossos sentidos, o nosso cheiro, o nosso paladar, o nosso olfato, parece pão, tem cheiro de pão, tem gosto de pão, mas não é pão. Nós temos que renunciar, nós temos que aniquilar os nossos sentidos. Da mesma maneira, quando nós olhamos para o santo sacrifício na missa, parece que é só uma celebração, mas nós temos que entrar dentro dessa celebração e crer como a igreja crer. Não é só uma celebração, não é uma ceia, não é um banquete, é o sacrifício verdadeiro de Cristo, de uma maneira incruenta. Doutrina da fé católica. Vai dizer o Concílio de Trento: Cristo nosso Deus e Senhor ofereceu-se a si mesmo a Deus Pai uma única vez, morrendo como intercessor sobre o altar da cruz, a fim de realizar por eles, os homens, uma redenção eterna. Todavia, como sua morte não devia pôr fim ao seu sacerdócio na última ceia, na noite que foi entregue, quis deixar à igreja, sua esposa muito amada, um sacrifício visível, como reclama a natureza humana, em que seria representado, feito presente, o sacrifício cruento que ia realizar-se uma vez por todas, uma única vez na cruz, sacrifício este,
cuja memória haveria de perpetuar-se até o fim dos séculos, e cuja virtude salutar haveria de aplicar-se à remissão dos pecados que cometemos a cada dia. É claro que o sacrifício de Jesus na cruz, na sexta-feira, é único e irrepetível, mas Jesus quis, porque ele morrendo e ressuscitando, ele ainda é o verdadeiro sacerdote, ele quis deixar representado, ou seja, feito presente para todos os séculos, perpetuando o seu sacrifício de maneira visível. Por isso que a missa é contínua, sempre a missa. Por volta de a cada 2 segundos há uma missa no mundo. Peguem o livro de Malaquias. Malaquias, capítulo 1, versículo 11. Malaquias, capítulo 1, versículo 11. O Antigo Testamento, olha essa profecia. Quem não está com a Bíblia, anote. Não, perdão, 1, versículo 11. Capítulo 1, versículo 11. Vai dizer assim o profeta: pois do levante ao poente, grande é o meu nome entre as nações. Em todo lugar um sacrifício de incenso é apresentado ao meu nome, como também uma oferenda pura, pois grande é meu nome entre todas as nações, diz o Senhor de todo o poder. Da manhã à tarde, do nascente ao poente, sempre é celebrada a Santa Missa. O sacrifício, o único sacrifício, o verdadeiro sacrifício, o único sacrifício que é capaz de apagar os pecados, o único sacrifício que é capaz de aplacar a ira de Deus diante das nossas misérias, nossos pecados, diante de tanta profanação, é Cristo ofertado. No ofertório, quando o sacerdote, só ele pode fazer isso, elevar o corpo e o sangue de Cristo, dizer por Cristo, com Cristo, a oração da doxologia, entregando o sacrifício ao Pai, porque só Cristo pode entregar o sacrifício, por isso que é uma oração sacerdotal, porque só Cristo pode ofertar-se a si mesmo ao Pai, nenhum homem na terra pode ofertar, por isso que é errado quando na oração da doxologia, se um padre disser a você, erga seu braço e aponte para o cálice, para a patena e diga, por Cristo, não faça isso, porque está errado, porque só o sacerdote pode fazer isso, porque é Cristo, e o sacerdote é Cristo no altar, persona Christi, só Cristo pode ofertar-se a si mesmo ao Pai, para ofertar o grande sacrifício, seu corpo, sangue, alma e divindade. E o profeta Malaquias vai dizer no Antigo Testamento, do nascer do sol ao poente, sempre se oferta um sacrifício de louvor, um sacrifício agradável, um incenso agradável ao meu nome. Um cordeiro é oferecido, e quem é esse cordeiro que pode apagar verdadeiramente os pecados, senão Cristo? É muito sério isso, nós temos a graça, o mundo tem o grande fuso horário. Aqui agora é 11 horas da manhã, no Japão é 11 horas da noite, 7 horas da manhã aqui, 7 horas da noite, 7 horas da noite lá, 7 horas da manhã aqui. Então a missa nunca para. Do nascer do sol ao poente, um sacrifício é elevado ao Senhor, sem parar. As profecias são muito claras. Pega o Salmo 116. Salmo 116, no versículo 13. Salmo 116 vai dizer assim, versículo 13: elevarei o cálice da minha salvação e chamarei o Senhor pelo seu nome. Depois o versículo 17: e te oferecerei um sacrifício de louvor, e te chamarei o Senhor pelo seu nome. Aonde nós elevamos um cálice, invocamos o nome do Senhor? Um cálice com verdadeiro sangue, o único sangue que pode aplacar todos os pecados, senão na missa. O único sangue que pode nos perdoar, o sangue que pode nos curar, é a Santa Missa. Então a missa, acima de tudo, ela é o sacrifício de Cristo. E só por ser o sacrifício, ela já é cura, independente de qualquer cura física que uma pessoa queira receber. Por isso, não existe missa de cura e libertação. Falso, isso é ideologia protestante, isso é falso. Quem prega isso está mentindo, não é doutrina católica. Só existe uma missa, a missa do Senhor Jesus Cristo, o sacrifício de Cristo. Se Cristo cura e liberta na missa, é porque é fruto da sua cruz, fruto da sua salvação, fruto da sua entrega. Se você vê numa igreja
católica, vem a missa de cura e libertação, padre e tal. Isso é jogada de marketing, isso é coisa protestante. Não existe missa de cura e libertação. A missa é do Senhor Jesus Cristo, sacrifício da cruz. E não existe essa missa de cura e libertação. Não existe isso. Existe a missa, o santo sacrifício da missa. E por que é o santo sacrifício? A maior cura que um homem pode ter é o perdão dos pecados. O perdão dos pecados. Então, missa de cura e libertação não existe, não existe. Isso é ideologia protestante que está entrando dentro da Igreja Católica. Precisa se arrancar isso. Que Jesus cura, que Jesus liberta, isso nós experimentamos. Mas é dentro da sua paixão, dentro do poder salvífico do seu sangue, dentro daquele que se alimenta do corpo e sangue, alma e divindade de Cristo. Que maior cura você quer do que você poder alimentar da carne de Jesus, do sacrifício de Jesus dignamente? Que maior cura você pode querer para a sua vida, que senão você tornar-se um adorador de Jesus, e estar, Jesus, eu te adoro, você neste santíssimo sacramento, o seu sacrifício contínuo, a sua entrega, a sua carne, meu alimento, seu sangue, a bebida que me salva. Que maior cura eu posso querer senão isso? Então, muito cuidado com essa ideologia protestante. A maior cura que podemos receber já é a missa. Já é a missa. Curar câncer, curar isso, aquilo, é secundário, é secundário. O que vale é a minha alma. Com câncer ou sem câncer, eu quero ir para o céu. Porque tem gente que sem câncer não vai para o céu. Curada de câncer e não vai para o céu, não entrou no sacrifício. É curado de câncer, mas está em pecado mortal, não comunga do corpo de Jesus, não adora Jesus, não sabe que ali a missa é o sacrifício de Jesus. É o sacrifício de Jesus, é a sua paixão, é a sua morte, a sua ressurreição. Não reconhece ali o Senhor como Cordeiro de Deus, o alimento verdadeiro da nossa salvação. Então, do que adianta ir na missa para pedir cura e libertação? Então, não existe missa de cura e libertação. É contra a doutrina católica. Contra a doutrina católica. Cuidado, é contra a doutrina católica. A igreja nunca disse que existe. Nunca disse. Fica com a igreja. Fica com a igreja. Fica com a igreja, não vai pelos sentidos, sentimentos. Fica com a igreja, porque as potências do inferno não prevalecerão contra ela. A missa é um sacrifício de louvor, um sacrifício espiritual, um sacrifício puro. Enquanto Moisés passava o sangue de um cordeiro no batente, nós alimentamos do sangue do cordeiro. Enquanto eles se alimentavam do cordeiro que no outro dia perecia, nós nos alimentamos de um cordeiro que é vivo e não perece, é um alimento verdadeiro, é o verdadeiro maná. Essa é a nossa fé, essa é a fé da igreja. O sacrifício cruento e incruento é o mesmo. Vai dizer aqui o catecismo mais uma vez, para ficar bem claro. E porque neste divino sacrifício que se realiza na missa, este mesmo Cristo que se ofereceu a si mesmo, uma vez, de maneira cruenta no altar da cruz, está contido e imolado da maneira incruenta. Este sacrifício é verdadeiramente propiciatório, válido, verdadeiro. É o mesmo sacrifício. Essa é a fé católica, essa é a fé que São Paulo vai dizer: eis que recebi do Senhor na noite que foi entregue. Ele tomou o pão, pronunciou a bênção, tomou e disse: isto é meu corpo. Mistério, transubstanciação, mistério da fé, o sacrifício de Cristo. Católico, não abandone nunca a missa, não abandona a missa. Não abandona a missa por grupo de oração, não vale a pena. A missa é muito mais que grupo de oração, muito mais. O grupo de oração é válido, sim, é um momento de oração, de louvor, muito válido. Muito válido. Mas a missa é de valor incomparável a qualquer outra coisa no mundo. No mundo. E nós podemos participar da missa da mesma maneira, diariamente nós podemos participar do mesmo sacrifício que aconteceu na quinta-feira. É o mesmo, só que Jesus nos permite participar diariamente do mesmo sacrifício. Estar diariamente não é um outro, é o mesmo. E para terminar, eu recomendo a vocês um livro. O livro chama O Banquete do Cordeiro. Quem escreveu esse livro foi Scott Hahn, um pastor protestante,
20 anos, ele era um pastor protestante durante 20 anos. 20 anos, dava aula numa faculdade de teologia protestante, doutor em Apocalipse, doutor na leitura do livro do Apocalipse. E um dia ele foi pela primeira vez na missa, e ele participando da missa, ele disse: meu Deus do céu, a missa é o Apocalipse. Tem o cordeiro, tem o incenso, tem o sacrifício, tem os anjos, tem o santo. O Apocalipse é a missa. Hoje ele é professor da Faculdade de Teologia Católica nos Estados Unidos. É um convertido. 20 anos estudando o Apocalipse, escreveu um livro, O Banquete do Cordeiro. Se há alguma dúvida ainda quanto ao sacrifício de Cristo na Santa Missa, leia esse livro, O Banquete do Cordeiro, Scott Hans, R-A-N-S. Adquiram esse livro, peçam, vão atrás. É fenomenal, fenomenal o livro. Ele vai dar uma aula. Ele disse que a primeira vez que ele participou da missa, quando ele viu elevar-se o Santíssimo, eu não sei, editora, acho que é Loyola. Ele olhando para o Santíssimo, ele não acreditava no Santíssimo, mas quando se elevou o Santíssimo, ele olhou pela primeira vez Jesus no Santíssimo Sacramento, ele se ajoelhou e disse: meu Senhor e meu Deus. 20 anos dando aula de doutrina protestante, estudando o Apocalipse, tentando atender o Apocalipse, ele entendeu na primeira missa que ele participou. Porque ele viu o santo, 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 santo. Ele viu a mulher vestida de sol, ele viu o incenso, ele viu o sacrifício, ele viu o altar, ele viu o povo se prostrando, ele viu o cordeiro diante do trono, ele viu tudo aquilo. Ele viu os anciãos. A missa é o Apocalipse, a missa é que salva o mundo. Existe uma ícone de Jesus, em que Jesus segura um livro, e está com o dedo assim, que se chama o Pantocrator, vocês já devem ter visto. No novo milênio foi desenhado um Pantocrator e colocado, quando virou para 2000, o símbolo era o Pantocrator. Jesus segura o Evangelho, e no Evangelho ali está escrito a sua paixão, porque o Apocalipse é a paixão de Jesus. Está ali toda relatada a paixão de Jesus, a missa. O que salva o mundo e o que julga o mundo é a missa. É a missa. Se você se converteu um dia é porque uma missa foi celebrada e você entrou nos méritos do sacrifício de Cristo naquela missa celebrada. O mesmo sacrifício atualizado. Então ela é atualizada diariamente, segundos, para que salve, que os pecados sejam perdoados. Na confissão o pecado é perdoado diante do mérito da paixão. O sacerdote te perdoa pelo mérito do sangue de Cristo jorrado no altar. Ele em persona Cristo te perdoa diante do mérito da paixão de Jesus. Então a missa é tudo para a doutrina católica, porque ela é sacrifício. Por isso que eu mudei o tema da pregação, porque não se separa. Não existe Eucaristia e sacrifício. Eucaristia é sacrifício. É um sacrifício de ação de graças, é um sacrifício de louvor, é um sacrifício espiritual, é um sacrifício de libação, é o verdadeiro sacrifício, é um sacrifício perfeito, superior a todos os sacrifícios da antiga aliança. O seu sacrifício, o nosso sacrifício, ou seja, o meu jejum, a sua penitência, o que você faz de sacrifício diariamente, ele só tem valor dentro do sacrifício da missa. Você entrega ele na missa. E quando o sacerdote eleva Jesus, eleva o teu sacrifício junto. Por isso que a Eucaristia celebrada, o sacrifício celebrado é o sacrifício de Cristo, é o sacrifício da igreja. Para terminar, nas catacumbas tinha um desenho muito legal, ó. Quer ver, ó? Nas catacumbas, a igreja é muitas vezes representada como uma mulher em oração, com os braços largamente abertos em atitude de orante. Como Cristo que estendeu os braços na cruz, ela se oferece e intercede por todos os homens, por meio dele, com ele e nele. Nas catacumbas, onde os cristãos celebravam as missas, as primeiras missas, catacumba onde eram enterrados mortos, porque
que celebrar a missa nas catacumbas, porque os romanos estavam perseguindo os cristãos, se achou vários desenhos de mulheres assim, uma mulher assim, ó. Isto representava a igreja, era uma mulher representando a igreja, ou seja, na mesma posição que Cristo, ofertando o sacrifício, e essa mulher representada no desenho era a igreja, ou seja, todo o sacrifício de Cristo, ele é ofertado a Deus pela igreja, pela esposa do Cordeiro. Por isso que a missa, Jesus deu à igreja o seu sacrifício, para que ele seja ofertado por ela mesma. A sua própria esposa oferta ao seu esposo o sacrifício. O corpo oferta a cabeça ofertou ao Pai, o corpo oferta a cabeça. Na pessoa de Cristo, porque só Cristo pode ofertar um sacrifício ao Pai. Então, quando o sacerdote reza por Cristo, com Cristo e em Cristo, é porque nós estamos ofertando o verdadeiro sacrifício com Cristo, em Cristo e nele. E só a igreja pode ofertar esse sacrifício, ninguém mais. Porque é a nossa salvação. É dali que vem a nossa salvação, é ali que é a fonte de toda a nossa vida cristã, o sacrifício da missa. O resto é tudo fruto da missa. As obras de caridade, a vida doada, o sacrifício, o martírio, a martiria, o que você faz, a sua entrega, a sua vida de oração, a sua vida cristã, é consequência do sacrifício da missa. E se você não se alimenta do sacrifício da missa, tanto da participação e do banquete sacrificial, como é que você vai ser um cristão? Você vai protestantizar a fé cristã. Protestantizar. Porque para o protestante o que é? Ele vai, recebe e volta para casa. Dane-se o resto. É eu e Cristo, Cristo e eu. Acabou. Nós não, nós entramos no sacrifício, mergulhamos na paixão de Jesus, somos banhados no sangue de Jesus e ainda mais coroados pela comunhão. Comunhão. Se nós só participássemos da paixão, já seria um milagre incomparável, insuperável. Mas muito mais, nós participamos e nos alimentamos do que o Senhor nos deu no seu sacrifício. Eucaristia é sacrifício. Vamos repetir? Eucaristia é sacrifício. Eucaristia é sacrifício. Vamos ficar em pé?